Faça em nosso coração e que ela permaneça em nós. Que nós possamos retornar aos nossos lares, movidos com essa paz, fortalecidos pelo esclarecimento. Nós já chegamos a essa casa abençoada, recebendo um abraço dos trabalhadores, um passe que nos renova, né? Começamos a ouvir as músicas e aí a gente já vai serenando a mente, serenando o coração e fica propícia para ouvir as palavras do Evangelho. Nós esperamos que quando vocês cheguem em casa, passem para aqueles que ficaram em casa, o amigo. E lembrando que esse mês de setembro é o mês da prevenção do suicídio. E a gente tem que estar prestando atenção. Nós não podemos não ver os sinais. Às vezes é um amigo, às vezes dentro da casa da gente tem alguém triste, alguém com depressão, com baixa estima. E a gente precisa perceber que quem se suicida não quer realmente tirar a sua vida. Quer acabar com a dor que sente e não sabe lidar com ela. Ah, Célia, mas todos nós passamos por problemas e superamos. Cada um tem sua tragédia pessoal. Mas nós não sabemos a tragédia que o outro está carregando dentro do coração e o que ele suporta. Nós muitas vezes estamos mais bem preparados, né? Conseguimos lidar com aquela situação, enquanto os nossos irmãos não. E às vezes os sinais são tão claros e a gente não percebe. Então que a gente possa prestar atenção, ter misericórdia com o nosso semelhante, se colocar no lugar dele. Se eu estou vendo alguém triste, convida para um lanche, convida para dar uma volta, convida para caminhar na praia. Tem que prestar atenção e ser fraterno, começar a olhar o outro com amor, não esquecer um pouquinho dos nossos problemas e olhar aquela vizinha que você não viu ontem, que não viu a semana passada, ir lá, perguntar se ela está bem. Demonstrar, porque quando a gente demonstra afeto, quando a gente se coloca à disposição do outro, o outro ganha energia, uma energia nova. Mas, poxa, né? Pensei que ninguém gostava de mim, ninguém se incomodava comigo, e de repente alguém me telefona e começa a pensar de outra forma. Traz aqui na casa, tem um atendimento fraterno. O atendimento fraterno é para isso, para tirar as nossas dúvidas. Ouvir dentro da doutrina dos Espíritos qual é a melhor forma da gente superar aquela dificuldade que estamos passando. Então a nossa proposta dessa semana, dessa quinta-feira, é que a gente vá para casa e comece a prestar atenção no outro, nos sinais, que muitas vezes são tão claros e a gente acaba não prestando atenção. Podemos pensar nisso? Podemos ir para casa nessa quinta-feira e começar a olhar os nossos semelhantes com um pouquinho mais de amor. A nossa proposta, a nossa tarefa para a nossa quinta-feira à tarde é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Gostaria de falar o trecho de Nicodemos. Nicodemos era um fariseu da época, governador do Sinédrio, como se fosse um senador do Congresso Nacional. Era uma pessoa conceituada, conhecia as leis, né? Ele estudava a Torá, que eram as leis da época, e tinha conhecimento, tinha poder de decisão e era bem financeiramente, era uma pessoa bem financeiramente. E vendo Jesus pregar no seu messianato, ele começou a se encantar pelas coisas que Jesus falava. E começou a seguir Jesus. Em determinado momento ele procura Jesus à noite. Diz nos livros sagrados, alguns dizem que ele foi para não ser visto. E outros já dizem ao contrário, diz que ele foi com respeito ao rabi, porque durante o dia ele era muito ocupado. Muitas pessoas procuravam Jesus, então ele por respeito esperou anoitecer e foi conversar com Jesus. E uma das primeiras perguntas que ele teve para fazer para Jesus foi sobre a reencarnação, porque alguns já consideravam a ressurreição, era ressurgir, era a reencarnação. Mas não compreendia de que forma isso poderia acontecer. Eles acreditavam que a pessoa aparentaria o que ela era naquele momento. Como se eu desencarnasse, né? E de repente voltasse, mas com a aparência de Célia, assim, nesse momento atual em que eu estou. Então eles não compreendiam de que forma essa ressurreição acontecia. E pergunta para Jesus, e Jesus diz assim: nossa, mas você é um conhecedor das leis, né? Vem perguntar para mim. Aí ele diz assim: não, Rabi, vendo os milagres que acontecem, né, as coisas que você faz, se percebe que só através de Deus seria possível fazer.
E aí ele diz, sim, mas se você não acredita ou não consegue entender as leis, como eu posso falar para você das leis celestiais? Ele já chama atenção. E aí ele diz que o corpo tem que nascer do corpo e o espírito do espírito. Isso está em João, capítulo 3. E aí a doutrina dos espíritos traz uma explicação muito boa, que eu gostaria de ler para vocês, que dá para a gente compreender o porquê nascer das águas, né? Qual é o entendimento que a doutrina dos espíritos nos traz? Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra água, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimento imperfeito sobre as ciências físicas e acreditavam que a Terra havia saído das águas. Nós sabemos que o planeta Terra tem mais água do que terra. Por isso, consideravam a água como um elemento gerador absoluto. É assim que encontramos no Gênesis, o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, e que o elemento árido apareça, que a água produza animais viventes, que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Conforme essa crença, a água se transformara no símbolo da natureza material. Como o espírito era da natureza inteligente, essas palavras, se o homem não renascer da água e do espírito, ou na água e no espírito, significam, pois, se o homem não renascer com o corpo e a alma, nesse sentido, é que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação se justifica, aliás, por essas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que o corpo procede apenas do corpo e que o espírito é independente dele. Uma boa explicação para que a gente possa compreender, através da doutrina dos espíritos, a grande necessidade da reencarnação. Muito bem, vamos se apegar a essas palavras. Deus soberanamente bom e justo nos dá a oportunidade da reencarnação. Jesus, nosso governador planetário, que não só nos ajudou, mas veio em pessoa, renasceu, reencarnou entre nós, para nos mostrar, através de seus exemplos, de que era possível ser correto e ter virtudes. O tempo que esteve no seu messianato deu inúmeros exemplos. Não deixou nada escrito. E tudo que foi escrito por terceiros. E aí a gente percebe que tanto Nicodemos, que era um fariseu, a gente pensa assim, só pessoas pobres andavam atrás de Jesus. Não. José de Arimateia também era um fariseu que também ajudou. Tanto Nicodemos quanto José de Arimateia foi que recolheram o corpo de Jesus, defenderam ele. Quando ele foi acusado, os dois defenderam, e foram eles que pediram o corpo de Jesus e cuidaram do sepultamento de Jesus. Então a gente percebe que todos estavam envolvidos, mas na sua grande maioria não seguiram Jesus, se afastaram e viram o que aconteceu quando Jesus foi crucificado. E aí a gente vem para o nosso momento atual da nossa vida e a importância da reencarnação para nós. Quantas reencarnações nós já tivemos? Quantas reencarnações nós já passamos? E estamos novamente aqui. O que nós estamos fazendo com a grande oportunidade? Já que somos espíritos eternos, temos a possibilidade, como Jesus já explicou lá no começo, de ser gerado por uma mãe, por um pai, pela possibilidade de retornar aqui no planeta Terra. E se somos um planeta de provas e expiações, ora estamos em expiação, ora estamos em prova. Muitas vezes estamos em prova e estamos tirando nota 9,5. De repente a gente chuta o pau da barraca e tira 0. Desiste. E nós estávamos em prova, nem expiação a gente estava mais. E a gente pega e desiste. Então nós somos como aquela criança birrenta. Quem é aqui que gosta de ver ou de presenciar uma crise de uma criança birrenta? Às vezes a gente vem na rua e a gente cutuca uma outra e fala,
Aquela criança se joga no chão, faz birra, chuta a mãe, dá tapa no pai, aquela beleza. E a gente fica, né, se mordendo com a vontade de falar uma porção, né? Educar aquela criança, levar para casa e educar. Só que, perante a espiritualidade, perante a nossa reencarnação, nós somos iguais. Nós fazemos iguais. Aí eu vou dar um exemplo. O João foi no médico. Chegou lá, o médico pediu alguns exames, ele se queixou das dores que tinha, do que tinha, e o médico pediu alguns exames, ele fez os exames, chegou lá no consultório, o médico disse para ele assim: João, você está com diabetes. E a diabetes é uma doença silenciosa, ela tem muitas sequelas, ela pode te deixar cego, você pode ter uma trombose, você pode se tornar impotente, você vai ter uma série de problemas se você não corrigir a partir de agora a sua vida. Você precisa modificar a sua alimentação. Receita lá um remédio, você vai tomar esse remédio, volta daqui a 6 meses, tá? O João, à primeira vista, ele se assusta. Chega em casa, chora, reclama com a mulher, por que foi isso acontecer comigo, porque eu não merecia, porque e agora, porque que eu vou fazer? Nos primeiros dias, ele toma o remédio e faz a dieta. Aí, com o passar do tempo, ele vai se acostumando. E como o remédio é bom, ele vai lá, faz de novo o exame e está tudo normal, ele volta para casa e começa a tomar refrigerante, comer macarronada. Ele não faz regime, porque ele acha que o remédio tem que dar conta. Ele esquece o que o médico disse para ele. Ele esquece os conselhos que o médico disse. Aí a dona Maria vai no médico e o médico diz assim: Dona Maria, vamos, através das suas queixas, vamos fazer um exame e ver o que a senhora está sentindo. Ah, tem sentido isso. Retorna com os exames e o médico diz assim: a senhora está com a pressão alta. Seu rim não está funcionando direito. A senhora precisa beber mais água. Vamos dar essa medicação e a senhora vai tirar o sal dos seus alimentos para a senhora ter uma qualidade de vida. Precisa fazer caminhada e tal. A dona Maria chega em casa e por que isso aconteceu comigo? Porque eu não merecia, porque eu não faço nada demais, eu como tão pouquinho. E lá vai a ladainha. Só que ela também faz a mesma coisa. Ela descobre que ela tomando a medicação, ela pode abusar. Aí ela não tira o sal, ela não faz a caminhada que o médico orientou, ela não faz a parte dela. E cada vez que se volta no médico, ele aumenta a dose. E cada vez que se volta no médico, ele dá um remédio a mais. Porque aí a diabetes, ela causou um outro problema. E aí a pessoa daqui a pouco, ela não está tomando um medicamento, ela está tomando 10. De manhã ela levanta, faz um coquetelzinho, toma o refrigerante, e come o salaminho, e está tudo certo. Aí eu venho numa casa espírita, a Rosa veio na casa espírita porque ela está com um problema dentro da casa dela. Ela está sendo obsediada. Ela vem aqui na casa espírita, ela é confortada, ela passa pelo atendimento fraterno, ouve o problema dela, porque eu sou uma sofredora, porque eu sou uma boa pessoa, eu sou caridosa. E ela desfila o rosário de reclamações dela. Ela é orientada pelo orientador, passa por um tratamento espiritual, terminou o tratamento, ela se sente melhor, porque quando ela vem aqui, ela é bem recebida, né? Ela sente o local, porque é um local muito bom, ela escuta a música, ela ganhou amigos novos, ela fez o tratamento e ela voltou para casa. Mas o tratamento disse para ela fazer o evangelho no lar, para ela modificar as atitudes dela, para ela vir para assistir as palestras, para ela vir para a escola. Ah, não, mas eu não tenho tempo. Ou então ela entra na escola, mas aí é o dia da novela, é o último capítulo. Hoje eu não vou não, porque eu não posso perder o último capítulo da novela. Ela esqueceu do que ela passou. Ela também não está tomando remédio. A maioria das pessoas que vão procurar cirurgias espirituais, elas querem o imediatismo, eu quero ficar curada. E aí Hipócrates, que nasceu antes de Jesus ter encarnado aqui entre nós, já dizia: descubra-se aquele que quer a cura
quer se afastar do que lhe faz mal. E o ser humano continua com o mesmo pensamento. Ele acha o Evangelho muito bonito, mas ele não compreende. Leia o Evangelho, pega lá do primeiro capítulo, não, mas eu não consigo entender. Leia o trecho, não consigo entender. Eu não quero me modificar, porque a lição é clara. Eu venho, eu acho a palestra muito bacana. Aí eu chego em casa e digo assim, hoje quem foi aquela mulher lá. Aquela mulher que eu gosto. Ela falou um monte de coisa lá, muito legal. O que foi que ela falou? Tocou meu coração. Nossa, ó, puxa vida. Qual foi o tema da palestra? Não lembro. Que importância teve para mim? O que eu aproveitei na minha vida? Ou mesmo o palestrante vem aqui, se arruma bem bonitinho, vem aqui, né? Cheirosinho, tal, arrumadinho. Faz uma palestra maravilhosa. Fala sobre Jesus, sobre a vida dele, conhece todinho, certinho. Nem esquece as palavras. Fala tudo bonitinho. Saiu daqui, ele é intolerante com o vizinho. Ele é com o outro. Não eu. Imagina. Eu já passei dessa experiência. Eu sou bom, eu sou ótimo, eu sou maravilhoso. A minha vaidade me derruba. Eu esqueço que sou apenas um instrumento. Que não importa que seja eu a estar aqui. O que importa é a palavra de Jesus. O que importa é a lição e o que eu vou usar. Por isso se diz, pratique o que se prega. Porque Jesus, ele nos disse que nós poderíamos condenar a situação, o motivo. Nós poderíamos condenar a prostituição, mas não a prostituta. Nós poderíamos não, julgar um assassinato, mas não quem assassinou. Por quê? Porque ele queria acabar com o pecado, com tudo que fosse errado, não com o pecador. Nós temos a oportunidade do reajuste, nós estamos aqui na escola abençoada, através da reencarnação, porque somos espíritos eternos, com a grande oportunidade de estar reencarnado, mas nós temos que separar o que é carne do que é espírito. Se eu for entrar na onda da preguiça, não, mas eu não consigo, eu tenho vontade de comer as coisas. Não é meu corpo que pede, é meu espírito que é rebelde. Eu em espírito, né? Tem um espírito de porco que me atormenta. Não, sou eu mesmo. Sou eu mesmo que sou um espírito de porco. Sou eu mesmo que sou pirracenta. Sou eu mesmo que não vou me colocar no lugar. Agora vem o mais triste. Vocês estão se preparando para envelhecer? Estão se preparando para se tornar idosos? Porque velhice é uma coisa, ser idoso é outra. Eu particularmente diria assim, se eu pudesse voltar lá atrás, eu teria ouvido, porque maduro, inteligente e sensato é aquele que ouve um conselho e analisa. Será que vale a pena? Porque nós ouvimos o conselho, entra aqui e sai aqui. Mas será que? Porque quando disseram assim para mim, senta direito, olha a sua postura. Você vai acabar com a sua coluna. Quando você estiver mais velho, você vai sentir. Cuida dos seus joelhos. Toda vez que a minha coluna dói, eu me lembro disso. Eu não ouvi. Toda vez que meu joelho dói, toda vez que eu vou ajoelhar no chão e eu tenho que me levantar, eu me lembro disso. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria tomado conta do meu joelho. Eu teria ficado numa postura correta. Quando alguém falou para mim assim, senta direito, eu teria sentado. Porque agora não tem mais condição. Agora não adianta fazer uma coluna à base de troca. Não existe. E eu vou ter que levar até os fins dos dias a dor. Eu vou suportar a dor porque fui eu que provoquei essa dor em mim. Como 90%, 99% das nossas doenças é pela nossa imprevidência. É pelo que eu como, pela falta de higiene e pela perturbação mental que eu me coloco. Eu mesmo me perturbo. Eu mesmo me desequilibro. Eu não consigo me manter equilibrada. Eu não consigo dar a minha palavra e manter a minha palavra. Pode, querida, por favor. Eu não consigo manter a minha palavra. Por a minha imprevidência. Todos nós, ou na nossa grande maioria, desencarnamos antes do tempo. Às vezes as pessoas têm que desencarnar com 80 anos, desencarnam com 60.
Aí quando o jovem reencarna e morre com 20 anos, a família fala, ai, coitadinho, tão jovem. Ele não fez nada. Fez sim. Não aproveitou a reencarnação passada, ficou devendo 20 anos. Como também deve 5 anos, já é só 5 anos. Aí a criança de 5 anos nasce, desencarna e fala, ai, coitadinho, era um anjinho. Por que teve que passar por isso? É a nossa imprevidência lá atrás. Que devíamos ter vivido e aproveitado a nossa reencarnação, cuidando do aparelho que Deus nos emprestou, porque tudo é emprestado. Chamou a senha 33, a bolsa e o sapato vai ficar. Não vão levar. E eu ainda brinquei, vou dizer de novo, eu falo brincando, mas presta atenção. Roupa guardada no guarda-roupa encolhe. É bom doar. Porque vai colher mesmo, então, doa. Não fiquem guardando, porque a gente não sabe se vai estar aqui amanhã para usar aquela blusa, para usar aquela roupa que a gente não serve e que a gente guarda lá no guarda-roupa. Doe. Faça alguém feliz, dê oportunidade a outra pessoa. Então nós temos que começar a perceber, e na nossa atualidade, os idosos estão sendo maltratados. Porque começam a ficar limitados e perdem o poder de decisão e são administrados pelos filhos. E infelizmente nós não estamos criando os nossos filhos bem. Nossos filhos estão sendo os nossos carrascos. Eu tenho presenciado, e muitas pessoas têm me contado histórias de doer o coração. A mãe que foi morar com o filho, e o filho usa aposentadoria, e ela não tem direito a nada. Nem o direito de dizer que gosta e que não gosta. O pai que precisa ir morar com o filho, mas não tem espaço. Quantos idosos estão endividados porque os filhos fizeram empréstimos nos seus benefícios? Tem filho de 50, 60 anos mamando na tetinha da mãe dentro de casa. Nós estamos aprendendo a envelhecer? Será que nós temos qualidade de vida? Ou nós estamos ficando na solidão? Será que não é importante aproveitar a oportunidade que a casa nos oferece de fazer um crochê? Ah, não, senhora, crochê é coisa de velha. Crochê é coisa de gente inteligente. Porque tem que contar ponto, se faz desenho, se estuda geometria, matemática, e tem que ter bom gosto, paciência, tolerância, amor para se fazer. Seja crochê, seja tricô, seja qual for o artesanato que você for fazer. Então você precisa ter amor. Os homens hoje fazem crochê e fazem muito bem. Então temos que perceber que os nossos preconceitos estão caindo de moda. Nós precisamos agora nos unir, sair, formar grupos, porque ainda tem os ninhos vazios. Os filhos casam e a mãe se acha desnecessária. Porque ela não precisa mais fazer comida, ela não precisa mais lavar roupa, ela não precisa mais cuidar do filho, porque o filho casou, agora a nora cuida. Ou então foi morar sozinho, que a maioria dos filhos hoje não casam, estão morando sozinhos. A gente percebe que hoje é difícil, não está tendo muito casamento. As pessoas estão optando por morarem sozinhas. Ou então, tem 35, 40 anos e estão morando com o pai e mãe. Mas os ninhos vazios faz com que principalmente as mães fiquem muito depressivas e não aproveite a grande oportunidade que tem para si de passear. Esqueceram como fazem isso, de chamar uma amiga para um chá, de fazer um bolo e levar para alguém, de agradar, de vir, de andar na praia, de se reconhecer. Nós esquecemos disso. Nós temos que começar a parar de olhar no espelho e olhar para dentro de nós. Ver se estamos bem, como é que estamos lá dentro? Estamos machucados? Vamos curar as nossas feridas. Vamos melhorando. Galileu dizia o seguinte, que você só tem a idade que você ainda vai viver, que aquela que você já viveu não existe mais. Então, quando perguntaram para ele qual é a idade dele, ele disse que tinha no máximo 18 anos.
E provavelmente é assim que nós vamos olhar daqui para frente. Com exceção de meia dúzia que são mais jovens, os outros daqui da sala já passaram dos 18 anos. Nós temos que começar a pensar. E aqueles que ainda não fizeram 18 anos, as meninas mais novas, bonitas, que não fizeram 18 anos ainda, aproveitem a vida. Mas construam para o futuro. Pensem no futuro, porque passa muito depressa. E quando você faz 18 anos, logo você faz 50. Você abre, fecha os olhos, olha no espelho, tá cheio de ruga e cheio de cabelo branco. Acabou a graça. Ou então cabelo loiro, né? Enquanto tiver tinta no mercado, a gente não tem cabelo branco. Olhe com mais amor para si próprio. Crie seus filhos para serem livres, para não serem dependentes. Com educação, disciplina, cobre dos seus filhos, para que eles sejam melhores, para que vocês possam chegar numa idade avançada com lucidez, com saúde, porque não adianta chegar a 80 anos e diz que hoje, né, a estimativa de vida é muito maior, com Alzheimer, porque o Alzheimer é a fuga do espírito, ele desiste. Quando a gente sabe que alguém está com Alzheimer, a gente precisa começar a fazer oração por essa pessoa, porque ela desistiu da reencarnação. Lembra da prova que eu falei? Ela estava em prova e ela desistiu. E esse espírito, quando desencarnar, ele desencarna da mesma forma que ele está, desequilibrado. Por isso nós precisamos de fazer tratamento nessas pessoas, cuidar e orar por elas. Aqui, ó. Traga para as palestras. Seja sempre bem-vinda às palestras. Ouça com alegria. Tudo que puder fazer, trate com muito amor e carinho. Nós temos que pensar que nós temos que envelhecer cuidadosamente, com lucidez, para que a gente não chegue na velhice e sejamos cruelmente tratados pelos nossos filhos. Começamos a olhar o nosso evangelho. Primeiro, nós éramos jovens e precisávamos trabalhar. Tanto que a gente percebe que a maioria dos trabalhadores voluntários também já passou dos 18 anos. E também a maioria é loiro. Porque já aposentou, né? Não precisa trabalhar, não tem aquele trabalho fixo. Alguns hoje, e essa é uma das casas que eu gosto de fazer palestra, porque tem muito jovem. E isso me alegra profundamente, de ver a juventude envolvida com a caridade, com o próximo, em melhora de si mesmo. As crianças, tragam as crianças para a evangelização infantil. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos começar a dar os nossos exemplos. Cuidar melhor de nós. Decisão. Eu preciso decidir. Quando eu for pedir a Deus, eu tenho que analisar. O que eu estou pedindo, o que eu quero? Eu preciso? Eu mereço? Que eu passe a agradecer. Que eu passe a fazer parte de grupos de estudo, grupo de passeios, para não me sentir na solidão. Porque a solidão, ela pode ser para alguns algo bom, algo relaxante, e para outros uma tragédia. Se eu começar a desenvolver agora, fazer amizades e viajar, não tem dinheiro, vai fazer um piquenique na praia, convida para um almoço, não dá para almoçar dentro de casa, põe a mesa do lado de fora, interaja com outras pessoas, saia do seu isolamento, vamos ser voluntários, não precisa ser voluntário só na casa espírita, não. Vai lá, minha irmã Dulce, ajudar uma pessoa, alimentar uma pessoa que está lá acamada. Vai lá perceber que existem outras pessoas precisando. Não viu a vizinha faz 3 dias? Vai lá bater na casa da vizinha. Oi, tudo bem? Só vim saber se você está melhor. Aconteceu alguma coisa? Precisa de mim? Posso ajudar em algo? Seja mais prestativo. Amanhã pode ser você. Mas cuidem-se primeiro. Não se engane. Não deixa o evangelho, não deixa a transformação para depois. Porque você desencarna e aí você presta atenção e fala assim, nossa, tive a grande oportunidade e não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não cuidei de mim.
vamos deixar de ser irresponsáveis com a nossa reencarnação, enquanto ainda estamos no caminho. Eu posso, a partir de hoje, começar a determinar a minha mudança de vida. Isso eu não quero para mim. Eu posso julgar, condenar, não. Eu posso julgar uma atitude, não quem teve essa atitude. Porque cada um, segundo as suas obras, cada um responde por si. E nós só vamos evoluir, nós só vamos subir nessa escala para espíritos superiores, espíritos felizes, a partir do momento que a decisão for a de mudança. Vamos nos transformar. Podemos pensar nisso? Podemos com carinho para casa hoje e pensar, e se alguém perguntar, falar assim, foi a Célia que deu a palestra hoje. Tá, gostei muito. Do que foi o tema? Que eu tenho que cuidar melhor de mim. Que eu tenho que começar a cuidar com mais amor de mim mesma, que eu sou centelha divina e eu sou muito importante para Deus. Deus me ama muito e a partir de hoje eu vou fazer a minha parte. Fé significa relacionamento com Deus, significa fidelidade e lealdade. Quando eu sei que eu vou fazer a minha parte e Deus vai fazer a dele. Então, para onde Ele me levar, eu tenho certeza que Ele vai segurar na minha mão e eu vou estar onde for melhor para mim, para a minha evolução. Se eu começar a pensar dessa forma, eu vou melhorar e vou ser um pouco mais feliz. Vou caminhar um pouco mais tranquilo. Eu agradeço a todos por terem me ouvido nessa tarde. Desejo a todos que recebam o que vieram buscar nessa casa de caridade. Dentro da necessidade pessoal de cada um, do merecimento e principalmente da misericórdia do Pai. Eu os abraço fraternalmente a todos, que possam retornar aos seus lares e multipliquem as bênçãos que receberam nessa tarde. Muito obrigado por terem me ouvido. Boa tarde. Obrigada.